A verdade mais incômoda é esta: quase tudo o que rouba a sua paz nunca aconteceu de fato. A maior parte do sofrimento humano nasce não da realidade, mas da interpretação ansiosa, da expectativa ferida, do medo repetido em silêncio até parecer destino. E, se Marco Aurélio vivesse hoje, talvez começasse por nos lembrar disso. Você não está exausto apenas pelo que vive, mas pelo peso do que imagina, pelo desejo de controlar o que não lhe pertence, pela insistência em lutar contra a própria condição de ser humano. Mas há uma promessa escondida nessa dureza. Se você compreender o que um imperador estoico diria ao nosso tempo, pode começar a trocar confusão por clareza, impulso por firmeza, inquietação por uma força interior que não depende de aplauso, conforto ou garantias. Não se trata de fugir do mundo, nem de se tornar frio. Trata-se de viver com mais lucidez no meio do caos, sem entregar a sua alma a cada notícia, a cada rejeição, a cada atraso, a cada medo. Marco Aurélio não falava da vida de longe. Ele governava sob guerras, doenças, perdas e pressões imensas. Ainda assim, escreveu para si mesmo como alguém que precisava, todos os dias, ser lembrado de uma verdade simples. A mente pode ser um abrigo, mas também pode ser uma prisão. Hoje, cercados por urgências digitais, comparações constantes e distrações infinitas, talvez a primeira lição permanecesse a mesma. O problema não é apenas o mundo ser difícil. O problema é permitir que tudo o que é externo decida o valor do que é interno. E aqui surge a primeira inversão. Nós fomos ensinados a buscar liberdade como ausência de limites. Marco Aurélio talvez dissesse o contrário. Liberdade não é poder fazer tudo, mas não ser escravo de nada. Não ser escravo da aprovação. Não ser escravo do próprio humor. Não ser escravo do passado que já terminou, nem do futuro que ainda nem chegou. Há pessoas que possuem conforto, visibilidade e escolha, mas vivem acorrentadas ao olhar dos outros. E há pessoas cercadas de problemas reais que ainda assim conservam uma soberania íntima que ninguém consegue tocar. Pense na vida moderna. Uma mensagem sem resposta já é suficiente para alterar o dia de alguém. Um comentário indiferente abala a autoestima. Uma falha pequena no trabalho se transforma na mente numa sentença sobre a própria incapacidade. Não é o fato em si que destrói. É o tribunal interior montado às pressas, condenando sem prova, exagerando sem medida. O estoicismo não elimina a dor, mas separa a dor da fantasia. Sofrer por algo real já é humano. Sofrer 100 vezes pelo que talvez aconteça é uma forma lenta de abandonar a própria vida. E então vem outra verdade difícil. Você não controla quase nada do que considera essencial. Não controla a opinião alheia, a economia, o tempo, a saúde em sentido absoluto, o passado, a morte, os encontros e desencontros do destino. Isso parece desesperador no início, mas para Marco Aurélio é justamente aí que começa a paz. Porque quando você aceita com clareza o que não controla, descobre com espanto a única região onde a sua dignidade realmente vive, a maneira como responde. Essa resposta é o centro de tudo. Alguém pode feri-lo, mas não pode escolher o que você fará com a ferida. A vida pode frustrar seus planos, mas não pode obrigá-lo a se tornar mesquinho, covarde ou amargo. O fracasso pode visitá-lo, mas não pode definir seu caráter sem a sua permissão. O mundo toca o seu corpo, a sua agenda, os seus vínculos, os seus recursos. Mas há um espaço mais íntimo, mais decisivo, onde ainda cabe escolha. E é nesse pequeno espaço, quase invisível aos olhos apressados, que uma existência inteira se eleva ou se arruína. Talvez seja por isso que, se estivesse entre nós, Marco Aurélio diria algo impopular. Nem todo desconforto é um inimigo. Hoje, tratamos qualquer incômodo como erro de percurso. Queremos eliminar a espera, a dúvida, o esforço, a frustração, o silêncio. Mas a alma enfraquece quando nunca enfrenta resistência. O mesmo peso que cansa também fortalece. A mesma perda que fere também revela. A mesma limitação que humilha também ensina medida. Nem tudo o que dói deve ser removido imediatamente. Algumas dores precisam ser escutadas antes de serem combatidas. Veja um exemplo simples. Alguém perde uma oportunidade importante e conclui que a vida lhe virou as costas. Durante dias, talvez meses, alimenta a narrativa da injustiça. Mas, com o tempo,
percebe que a rejeição o obrigou a desenvolver coragem, competência, profundidade. O que parecia bloqueio era disciplina disfarçada. O que parecia fim era correção de rota. O olhar apressado chama de castigo aquilo que, visto com maturidade, era preparação. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, talvez este seja um bom momento para se inscrever no canal e deixar nos comentários uma ideia que a sua própria vida já lhe ensinou em silêncio. Às vezes, uma frase pensada com honestidade ajuda mais do que muitos conselhos. Há ainda uma ilusão moderna que Marco Aurélio reconheceria de imediato. A crença de que paz é organizar o mundo à nossa preferência. Quando tudo se alinha, ficamos bem. Quando algo foge do plano, desabamos. Mas isso não é paz. Isso é dependência. Paz verdadeira não nasce de um cenário perfeito. Nasce de uma postura treinada. Não é a ausência de tempestade, mas a recusa em transformar cada vento em catástrofe. O homem que precisa que tudo dê certo para permanecer inteiro já entregou sua estabilidade ao acaso. Por isso, a ansiedade não é apenas excesso de pensamentos. Muitas vezes é excesso de exigência sobre a realidade. Queremos certeza onde só existe probabilidade. Queremos permanência onde tudo é transitório. Queremos garantias emocionais no mundo feito de mudança, perda e impermanência. E, no entanto, quanto mais exigimos que a vida nos tranquilize, mais frágeis nos tornamos. Marco Aurélio talvez nos chamasse de volta ao essencial. Não peça ao mundo que seja menos instável. Torne-se menos dependente da estabilidade dele. Isso muda tudo, porque desloca a pergunta central. Em vez de perguntar, como faço para nada me ferir? Passamos a perguntar, como me torno alguém que atravessa a ferida sem se perder? Em vez de buscar uma existência sem medo, buscamos uma consciência que não se ajoelha ao medo. Coragem, nesse sentido, não é ausência de tremor, é lucidez em movimento. É continuar inteiro, mesmo quando a vida não oferece garantia alguma. E aqui começa a segunda parte dessa jornada interior, talvez a mais exigente, porque é fácil admirar a ideia de força. Difícil é aceitar o preço da força real. Ela não nasce de frases bonitas, mas de disciplina invisível. Não se forma no instante do colapso, mas nos hábitos silenciosos de cada dia. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo, não para impressionar ninguém. Esse detalhe importa. A filosofia para ele não era ornamento intelectual, era a higiene da alma. Era um modo de limpar a mente antes que ela apodrecesse em ressentimento, vaidade ou desespero. Se ele vivesse hoje, talvez nos dissesse que o maior risco não é sofrer, mas endurecer da maneira errada. Porque existe uma falsa força, muito admirada, que nada mais é do que defesa. Pessoas que se dizem fortes porque não sentem mais, porque não confiam mais, porque se tornaram cínicas, indiferentes, inacessíveis. Mas isso não é serenidade. Isso é ferida congelada. A verdadeira firmeza não mata a sensibilidade, apenas impede que ela governe sem sabedoria. Continuar humano sem se tornar refém da própria emoção, essa é uma força rara. Pense em quantas pessoas vivem reativas. Se são elogiadas, florescem. Se são criticadas, desmoronam. Se vencem, acreditam no próprio valor. Se perdem, passam a duvidar de si. A identidade vai sendo entregue ao movimento instável das circunstâncias. Marco Aurélio inverteria essa lógica. Não construa sua imagem sobre o que varia. Se a sua paz depende do aplauso, então o aplauso é seu senhor. Se a sua dignidade depende do sucesso, então o fracasso será sua ruína. Quem se apoia no instável passa a viver em queda antecipada. Há também o problema do tempo, talvez o mais cruel e mais mal compreendido. Agimos como se a vida estivesse sempre prestes a começar. Depois desta fase, depois desta crise, depois desta conquista, depois de resolver tudo. E assim adiamos a lucidez para um futuro imaginário. Marco Aurélio lembraria que viver como se houvesse tempo infinito é uma forma sofisticada de desperdiçar a existência. Não porque a morte deva nos apavorar, mas porque ela devolve proporção a tudo. Quem se lembra da finitude deixa de negociar tanto com o trivial. Passa a escolher melhor o que merece atenção, raiva, esforço e amor. Essa não é uma reflexão sombria, é libertadora. Quando você aceita que o tempo é limitado, para de tratar cada contrariedade como se fosse o centro do universo.
A fila, o atraso, a ofensa pequena, a opinião maldosa, a comparação inútil, tudo perde parte do poder. Não porque deixe de existir, mas porque deixa de ocupar espaço sagrado dentro de você. A consciência da brevidade não empobrece a vida, purifica. E então surge outra inversão decisiva. O sentido da vida não está em evitar o peso dela, mas em carregar esse peso com integridade. Há uma diferença profunda entre existir e honrar a existência. Muita gente passa pelos dias ocupada, estimulada, distraída, mas internamente ausente. Vive reagindo, consumindo, correndo, temendo. Poucos vivem de fato acordados. Para o estoico, sentido não é uma emoção elevada que aparece de repente. É um compromisso entre ação e caráter. É fazer o que deve ser feito sem teatralidade. É sustentar o bem mesmo quando ninguém vê. É não trair a própria consciência por conveniência. No mundo atual, isso pode significar algo muito concreto. Responder com sobriedade onde todos performam indignação. Recusar a pressa de julgar. Permanecer decente em ambientes que premiam a esperteza. Suportar o processo em vez de buscar alívio imediato a qualquer custo. Pode significar desligar o ruído para ouvir a si mesmo. Pode significar aceitar que algumas batalhas não serão vencidas externamente, mas ainda podem ser vencidas interiormente, na forma como você atravessa cada uma delas. E talvez aqui esteja uma das mensagens mais belas que Marco Aurélio deixaria ao nosso século. Você não precisa esperar o mundo melhorar para começar a ser melhor dentro dele. Não precisa aguardar o momento ideal para agir com nobreza. Não precisa curar todas as feridas para viver com dignidade. Em meio ao erro, ainda é possível ser justo. Em meio ao medo, ainda é possível ser lúcido. Em meio à dor, ainda é possível ser inteiro. No fim, sua vida será menos definida pelo que aconteceu com você do que pela qualidade da presença com que você respondeu ao que aconteceu. Essa é uma ideia exigente, porque devolve responsabilidade. Mas também é profundamente consoladora, porque devolve poder. Nem sempre poder sobre os fatos, mas poder sobre a forma moral da sua existência. E isso, no fundo, é o que ninguém pode lhe tomar sem a sua colaboração. Se Marco Aurélio vivesse hoje, talvez não nos oferecesse conforto fácil. Diria que a paz não é prêmio para os favorecidos, mas tarefa para os conscientes. Diria que sofrer faz parte, perder faz parte, temer faz parte. Mas render o centro de si a tudo isso é escolha. E lembraria, com a calma de quem conhecia a instabilidade do mundo, que uma alma treinada vale mais do que um destino favorável. No silêncio que fica depois de toda a agitação, talvez reste apenas esta pergunta: se tudo o que é externo lhe fosse reduzido ao mínimo, quem você seria ainda? Porque é dessa resposta, e não das circunstâncias, que sua vida realmente é feita.